Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês aí mais um vídeo com algumas informações em relação a esse pós-jogo aí do Corinthians contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e jogo de estreia pelo Brasileirão 2025. Jogo esse o qual o Corinthians aí empatou com 1-1, né? Joguinho aí que o Corinthians tinha tudo para sair vencendo, pois tinha vantagem numérica dentro de campo. Mas o Corinthians não soube aproveitar essa vantagem aí e empatou. Trouxe para vocês um cortezinho do jogo aberto, com todas as informações e análises para esse jogo aí. Vamos acompanhar juntos. Detalhe, o Corinthians comemorou, fez toda a festa possível, não jogou com a equipe titular lá na Bahia e acabou conseguindo um empate precioso diante do time do Rogério Ceni, o timão que agora pensa somente no Huracan e na Copa Sul-Americana. O Bahia pensa no meu Inter. Primeiro, a fórmula do abafa, o fator entrosamento junto com o fator casa. Sobrou para o goleiro Matheus Donelli trabalhar muito. Começava a ficar claro que o mapa da mina, ou melhor, do gol, estava pela esquerda de ataque. Pela ponta esquerda também veio a bola de Juba para a cabeça de Gilberto, o lateral com precisão de atacante. Perder gol até tudo bem, mas ficar sem o capitão e maestro do time, isso não dava para prever. Erro de Gilberto na frente causou um problema danado lá atrás. O caminho se abriu para o Corinthians chegar e Romero marcar. A mesma precisão que o camisa 11 teve, o Bandeirinha também para anular o gol. Coincidência ou não, o mesmo lado esquerdo que ajudou o Bahia no primeiro tempo foi a salvação para o alvinegro no segundo. Héctor Hernandes usou a cabeça como se deve para marcar a volta aos gramados depois de um mês e o primeiro com a camisa do Corinthians. 1-1. Pois é, você viu aí, né? No jogo do otimismo, tudo igual para os dois lados, 1-1. Só que geralmente o empate é aquele resultado que não agrada ninguém. E foi o que aconteceu. As duas torcidas que chegaram esperando voltar para casa com 3 pontos, na verdade foram embora só com um mesmo. Sem dúvidas, um presente de 100 jogos no comando do Bahia que o professor Ceni não queria. Mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo, de se elogiar a dedicação de todos eles. O Corinthians praticamente não teve oportunidade de gol, não teve. Um ou outro errinho nosso ali de marcação. Jogamos 45 minutos com um jogador a menos. Então assim, eu acho que primeiro se destacar é a entrega de todos, a maneira como se comportaram dentro de campo, a luta, a dedicação de todos. Esse é o principal para mim. Tuvimos solo um tático para... que tampouco foi apenas um treino tático, que não foi de grande intensidade. Acho que isso nos custou no primeiro tempo, onde eles foram superiores a nós e mesmo assim não chegaram muito no gol. É muito difícil, fomos dormir muito tarde, fizemos tudo que é de errado antes de um jogo tão importante como esse. Fizemos tudo o que é errado antes de um jogo tão importante. Satisfeitos com o resultado, que foi melhor até do que se esperava. A expulsão do Everton Ribeiro ajudou, 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians jogou com um a mais e o Bahia até não se escondeu do jogo, pelo contrário, mas acabou tomando gol aos 44 do segundo tempo. Um pontinho precioso, Rona. Precioso, mas liga o sinal de alerta para o Ramon Dias. Porque lembramos aqui que antes daquela sequência de 9 jogos, eu não vou ficar tampando só com a peneira aqui, não. Vamos lembrar aqui, antes dos 9 jogos, aquela sequência dos 9 jogos para começar as vitórias, aquele arranque do Corinthians, quem que jogava no Corinthians? Era Hugo, Kaká, são os mesmos aí. E o Ramon Dias deu mais uma chance para vocês. E vocês jogaram no lixo. O único que abraçou, veja bem que eu tô falando aqui, eu tô sendo pesado. Porque esses dois aqui vão me engolir. Eu tô sendo pesado aqui. O Ramon Dias, o único que tem condições de continuar no Corinthians é o goleiro Donelli. Que se não fosse o Donelli logo no primeiro começo do segundo tempo... Mas o Héctor fez o gol, que não era aproveitado. Sim, mas se você ver o jogo, o Héctor deu uma canelada daqui na várzea. O que acontece aí? Vamos abrir o olho. Time reserva, muita festa. Tá na hora de mexer e mexer bonito esse caldo aí. Porque na hora que precisar, que esgotar o time titular... Colocar os reservas, Hugo, Léo Maná, você tá brincando com a bola e com o que você mais gosta de fazer aí. É assustar a gente. Então, atenção, Ramon Dias, Fabinho, tá na hora de mexer o caldo. Porque se botar esses caras, a situação vai ficar complicada. É pra tanto, Cicinho? Não ganhou o Campeonato Paulista, não vem de um bom número de jogos de vitórias.
O Corinthians encontrou, né, uma equipe base. Hoje o Corinthians é competitivo com os 11 titulares. Quando você tem que fazer uma outra alteração, enfrenta dificuldade. Mas jogou também contra o Bahia. Tá certo que no início, antes da expulsão, estava sendo massacrado pro Bahia. Mas o Ramon viu a oportunidade aí de poupar os jogadores para Libertadores, para Sul-Americana, porque Libertadores... Não é Libertadores, né? Então, para Sul-Americana... Vai só passear lá, só mas... mas assim, o Corinthians tem uma equipe titular montada. A questão é, onde vai buscar esses jogadores, né, para sair uma leva e chegar outra leva, se não tem também no mercado. Jogadores e dinheiro, né? Eita, Rona! Você achou que você ia ter vida fácil aqui no programa? Falou o bilionário do gramado sintético. Tô lascado, viu? Dinheiro não é problema no Palmeiras. Avião o bom tem. futebol aqui anda meio parado, meio congelado. O avião tem, mas não é da mamãe o avião. Vamos lembrar aqui, aí, solta. Mas o Corinthians consegue fazer contratação sem dinheiro. O problema é que não tem jogador para contratar. Vai contratar onde? Não tem, e agora também não vai contratar, só lá no meio do ano, mais ou menos. Mas com o Hugo, com o Kaká, com o Léo Maná, vai chegar aonde? Aonde vai chegar se precisar? Ainda mais com 2 competições batendo uma com a outra. Chegou o ano passado brigar por algumas coisas aí e tal, Sul-Americana, brigou, eu tive que sair aí no final, depois todo mundo saiu também. Mas é um time que precisa contratar o jeito que não tem alas. Não tem. O Angelino entrou no campo, tomou conta ali. Virou até um ponta, virou um lateral. Cara de ofício, então tem que tratar cara de ofício. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Bahia 1, Corinthians 1 e o alerta desse empate na estreia. Sim, tem algumas situações pra gente ficar atento. Mas também preciso dizer pra vocês que Héctor Hernández desencantou, finalmente marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians e um gol importante. Afinal de contas, foi um bom resultado ou não? A gente vai falar sobre isso. De que o Ramon já tem que ir embora, que ninguém mais presta, que esse time reserva bota no lixo, contrata tudo novo. Eu sou mais de uma outra linha. Eu penso que foi um ótimo resultado. Tá, um bom resultado. Vamos lá. Claro que ótimo é sempre você vencer, né? Mas eu preciso analisar as circunstâncias. Eu preciso analisar o contexto. Gente, o Corinthians ainda está de ressaca do título. Quase que literalmente, né? Não posso afirmar, mas, gente, o jogo terminou na quinta-feira de madrugada. Na quinta-feira de madrugada, os caras estavam comemorando, que é natural. A sexta-feira ela é perdida, tá? O sábado é a viagem para Salvador. E o domingo acontece o jogo. Aí alguém pode dizer, não, mas espera aí, botou os reservas, preservou os titulares. Eis que um amigo meu do mundo da bola me diz sempre o seguinte: os reservas comemoram também, tá? Às vezes mais do que os titulares. Então, gente, é muito insano mesmo, né? Você é campeão na quinta-feira, domingo você tá em campo. E num jogo que, assim, o calendário ele não permite que você espere. Ele vale 3 pontos. Ele vale a mesma coisa que o da última rodada. Então, pontos que daqui a pouco você não conquista agora, eles vão fazer falta lá. Isso é meio óbvio, né? A gente já se acostumou a enfrentar o campeonato de pontos corridos e sabe que tem pontos inegociáveis. Agora, não é só isso. É o Bahia, um bom time do Bahia, montado pelo Rogério Ceni, com bom investimento, com um ótimo meio-campo, com retenção de bola, circulação de bola, bons alas chegando. Cara, é um Bahia que chega, que erra inclusive na finalização. É o grande problema do Bahia. Mas é um Bahia que tem a bola, que agride o adversário, que é organizado e que, obviamente, por si só já seria difícil. Então, tem a ressaca do título, tem a viagem, tem o desgaste, tem o Bahia, que é um bom time, jogando em casa. E aí, o Bahia sai na frente, o Corinthians fica com 1 a mais no comecinho do segundo tempo, e aí, claro que o jogo muda de cenário, né? Porque aí você começa a imaginar coisas melhores no jogo. Só que você não levou boa parte desses titulares que poderiam qualificar aquele time naquele momento do jogo. Um que outro. E aí você tenta lidar com aquilo que você tem. Tem quarta-feira, Sul-Americana, Huracan. Na Neoquímica Arena é verdade, mas já começa a trajetória do Corinthians na competição internacional. É muito louco, gente. É muito louco. E aí vamos pro jogo. O Corinthians montou uma equipe completamente reserva.
Olha, o único titular foi o Yuri Alberto, que eu até questionei, porque eu falei assim, poxa, o Yuri saiu com dores e tal. O Emiliano disse que não preocupa, mas eu sei que o Yuri é fominha, quer jogar todo jogo, ele se doa, ele joga machucado muitas vezes no sacrifício, mas, pô, se preservou tanta gente, por que não preservou o Yuri, né? Enfim, felizmente não é nada demais. O Yuri é o único titular, né? Porque até o Matheus Donelli foi o goleiro titular na ausência do Hugo. O Hugo até revelou que estava jogando alguns jogos machucado já, mas que não ia abandonar o Campeonato Paulista no meio, então estava trabalhando ali com o departamento médico, físico ali para que ele pudesse jogar. Na primeira possibilidade houve um refresco para ele. E vou dizer uma coisa, hein? O Donelli foi bem. Olha, pegou, o Bahia atacou o Corinthians. E o Matheus Donelli fez algumas defesas importantes, mais seguro. Acho que ele aos pouquinhos está tomando conta aí desse segundo lugar, né? Dessa vaga de reserva do Hugo. Ele foi bem no Campeonato Paulista. No começo ele atua também para a ausência do Hugo. E em outros momentos ele já esteve mais instável. Não é o caso agora. Acho que o Donelli foi muito bem, pegou demais e ajudou nesse jogo. Aí na direita o Léo Maná, na esquerda o Hugo. E são pontos bem negativos, né? Na verdade, pontos que a gente já conhece. Então, não é nenhuma surpresa, mas a gente lamenta de novo e a gente fala aqui porque não dá para insistir. As laterais do Corinthians normalmente são um problema. Tem resolvido com o Fabrício Angileri e com o Mateuzinho, que voltou a jogar bem? Tem. Mas quando você depende de outras situações, você esbarra numa dificuldade tremenda. O Léo Maná se mostra cada vez mais insuficiente e o Hugo nem vale a pena perder meu tempo. E o Diego Palacios, que alguém me perguntou na live, que eu já estava algumas semanas sem falar dele, né? Porque não adianta mais, né? A gente fica batendo murro em ponta de faca aqui, fica perguntando sobre um cara que, enfim, e aí falta transparência, né? O torcedor tem o direito de pensar o que quiser do que aconteceu com o Palacios, no momento em que a verdade não vem à tona e não é comunicada. Enfim, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká. Meu Deus! Cara, impressionante, hein? E a gente reclama do Félix Torres, mas não há comparação nesse momento do Félix Torres e o Gustavo Henrique em relação a outros zagueiros do elenco. O André Ramalho e o Kaká com algumas dificuldades. E no segundo tempo, quando o Ramon ainda coloca o João Pedro e por alguns minutos ali faz um sistema de 3 zagueiros, muda de novo o sistema, né? Então é um sistema que precisa ser trabalhado. Quando você escala um time totalmente reserva assim, a tua tendência é ter desentrosamento. Então foi realmente bagunçado e foi realmente complicado de assistir o Corinthians, porque aí as individualidades acabam não aparecendo porque o coletivo não existe, né? Aí, mas antes dos 3 zagueiros, teve o André Ramalho e o Kaká, com esses 2 laterais que eu citei. Aí o meio de campo, para eu não me perder aqui, para não errar, você tem o Breno Bidon e o Maicon de primeiro homem, né? O Breno Bidon e o Alex Santana mais alinhados ali numa segunda função, né? Vértices do losango, que na verdade não teve um terceiro homem, né? Porque aí teve 3 atacantes: o Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Porque aí você tem e o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes entrou no segundo tempo. E aí você tem uma escalação com o Thales pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri mais centralizado. Um 4-3-3, sem conexão entre os setores, né? Quando você escala normalmente um time assim, eu sei que o Bidon é um cara que dita muito ritmo e fez um ótimo jogo, tá? O Bidonzinho só não é titular porque o Ranieri fixou a frente da defesa, o Martínez está jogando muito e o Carrilho é intocável, né? Então não tem espaço nesse momento para o Bidon, na medida em que Martínez e Ranieri são muito competitivos, mais pegadores, né? Mas o Bidon é muito técnico, né? E ele, nesse jogo de hoje, na ausência de um meia articulador, o Bidon foi esse cara, né? Que ditou o ritmo, que buscou ter a bola para si, chamou a responsabilidade, mas ele ainda assim tinha que fazer coberturas ali. Por quê? Porque o meio-campo do Bahia é muito qualificado, né? E aí o Bidon foi muito inteligente, como ele que no primeiro gol anulado, num dos raros momentos em que o Bahia está no campo de ataque, o espaço se oferece, o Bidon é que liga direto com o Thales Magno, do Thales a bola para no Romero, o Romero faz o golaço. E o gol foi anulado por impedimento e eu, de novo, tenho que reclamar, eu aqui, né, porque os clubes não podem reclamar. Eles aclamaram o Edinaldo Rodrigues por unanimidade. Né? O Edinaldo Rodrigues foi aplaudido e celebrado como o maior presidente da história da CBF. Então eu não quero ver ninguém reclamando de arbitragem. Agora, cadê o impedimento semiautomático que prometeram, que a gente viu na final do Paulista? Cadê? A gente tem que ver aquele ângulo que é completamente desconexo com o que a gente está vendo, uma linha que não convence ninguém, e os pés do Thales Magno no campo defensivo.
Ah, mas o corpo está inclinado. A linha é completamente inconclusiva. Então, assim, mas eu aqui vou gritar, você daí vai reclamar e os clubes não podem fazer nada, porque eles aprovaram o presidente da CBF por unanimidade e os investimentos não acontecem, né? É uma pena. De novo, a gente começar o campeonato com isso. Foi um golaço, mas que foi anulado, e aí depois o Corinthians ainda teve força. Esse gol é 34 minutos. E aí aos 44, o Héctor Hernandes faz o gol de empate. O Bidon recebe pelo lado esquerdo, o Angeleri passa para receber, só que aí o Bidon mesmo já faz o cruzamento da intermediária, a bola passa pelo zagueiro e o Héctor Hernandes de cabeça, a bola bate na trave e entra, faz um gol de centroavante. E eu espero, ele que ficou fora da relação muitas vezes, eu espero que isso dê confiança para ele, porque eu já falei aqui para vocês, o Pedro Raul indo embora, por mais que a gente concordasse com isso, né, de que o Pedro Raul não estava bem, não tinha outras alternativas, né? Na ausência de Memphis e Yuri, você tem Thales e Romero e ponto. O Héctor Hernandes não vinha sendo relacionado e a gente não sabia até que certo ponto ele poderia ser útil ou não, pois ele mostrou nesse jogo, se ele continuar, né, ele fez outras coisas também, ele brigou lá na frente, ele chamou a marcação, ele roubou algumas bolas. Se ele continuar assim, ele vai ser usado, porque a temporada é longa, tem muitas competições, e o Corinthians vai ter que se descaracterizar em alguns jogos, exatamente por desgaste, por preservações. E outra, na característica dele, não tem outro jogador, né? Nem o Yuri é dessa característica. Contra o Barcelona, o time terminou com o Gustavo Henrique de centroavante, porque o Pedro Raul foi embora. E tinha que ir embora mesmo, mas qual é o outro cara que você tem ali para fazer isso? E aí, a gente vai ao encontro daquilo que eu falei para vocês na abertura desse vídeo. O alerta que esse empate nos traz. Você não pode, em alguns jogos do Brasileiro, por conta de compromissos na Sul-Americana, Copa do Brasil, sei lá o quê, simplesmente sacar todo o teu time titular e botar todo o time reserva. Aí não vai dar certo, como aconteceu hoje. O time não jogou bem, o time empatou porque ficou com um a mais e por um gol achado, por um acaso. Ok, tem uma jogada ali, eu não quero menosprezar o gol, mas é um gol que, cara, foi um risco tremendo que o Corinthians tomou. Poderia muito bem ter saído com a derrota, porque não se portou bem. Porque tem algumas peças ali que elas já não correspondem mais. E quando você compara o titular com o reserva, não dá nem para começar. Então, se você preserva um ou outro jogador, meio time, aquela coisa toda, você tenta dar uma robustez em alguns setores para equilibrar um pouco esse teu prejuízo, para compensar esse teu prejuízo. Agora, se você tira todo o teu time titular e bota todo um time reserva, você vai sofrer. Existe um motivo pelo qual um time é titular e o outro reserva. E não é para ser assim, porque no decorrer dos jogos você tem 5 trocas, então esses caras estão entrando o tempo inteiro. Agora, você tira todo mundo e bota todo mundo, aí vai dar ruim. Então, se o Corinthians quiser fazer isso, tem que ir pro mercado. Aí não tem jeito. Aí precisa comprar lateral direito, precisa comprar zagueiro, especialmente zagueiro, pelo amor de Deus. Aí tem que ir em busca de atacante, de pontas especialmente, que o Corinthians não tem. Tem que ir atrás de reforços, se quiser fazer isso. Eu ainda acho que foi uma questão circunstancial de um título na quinta-feira. Então, assim, eu vou esperar para fazer uma análise mais definitiva, mas chama a atenção de que se você bota todo um time reserva naquela ideia, não, o Corinthians está bem, tem titular e reserva, o grupo é bom. Para reposições pontuais, é um grupo bom. Agora, se você faz 6 por meia dúzia, tira todo mundo, bota todo mundo, aí vai dar ruim. Então, esse alerta gritou. E jogadores, né, que, como o Kaká, o André Ramalho, não sei o que está acontecendo, o Léo Maná, jogadores que não estão conseguindo render o esperado, e aí você pensa, bom, aqui tem uma carência detectada para eu poder fazer uma reposição. E aí vamos ver. Acho que o André Ramalho poderia ser mais testado no sistema de 3 zagueiros, não tão rapidamente, porque aí você consegue liberar os alas, consegue ter uma estrutura melhor, dependendo da escalação que você utilizar, evidentemente. Mas eu acho que tem boas notícias no jogo. Acho que o Thales fez um bom jogo, o Héctor fez o gol, podendo dar confiança e daqui a pouco ele ser uma alternativa importante. O Bidon mostrou que só não é titular pelo momento especial dos volantes do time hoje, né? Martínez, Ranieri, Carrilho, não tem como o Bidon jogar, mas é importante que ele jogue, que ele esteja apto, porque... Repito, né? Temporada longa, em algum momento o Corinthians vai precisar dele, além de, no decorrer dos jogos, né? Ele estando no banco de reservas pode ajudar muito. Então, é uma ótima notícia também.
Deixa eu ver aqui mais. Acho que o Donelli fez um bom jogo para dizer, ok, pode ser mais testado, pode ter mais sequência. Caso o Hugo não possa jogar, tem seleção brasileira daqui a pouco no radar. Vamos ver o que acontece. O Yuri machucou, mas não é nada grave, né? Saiu no intervalo. O Angileri, né, deu outra cara ali pelo lado esquerdo, embora tenha errado alguns cruzamentos, porque, enfim, né, o Corinthians estava batendo nessa tecla de que daqui a pouco ia sair o gol, e não tem o que falar, porque o gol saiu dessa maneira. E voltou com o resultado de Salvador. E para muita gente tá tudo ruim. Meu Deus do céu. Poxa, fora Ramon, o time reserva não joga nada, manda todo mundo embora. Como é que os caras empatam esse jogo? Eu sou da outra linha. Eu acho que foi um baita resultado. Você volta com um empate de lá diante de todo esse cenário, e o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Muita gente vai tomar taca e perder ponto pro Bahia em Salvador. O Corinthians foi lá e beliscou um pontinho sem os seus titulares. Não tem como dizer que o resultado não é bom. Então, tá só começando. É um Brasileirão que promete. Acho que o Corinthians pode muito bem ser protagonista, mas essa gestão de elenco vai precisar ser feita corretamente. Vai ser por desgaste, vai tirar todo mundo, vai ser apenas pontuais, precisa contratar pontualmente para aí sim ter uma questão mais reforçada. O que o Corinthians quer? Quer ser campeão brasileiro? Então perceba que vai precisar dosar corretamente, porque tem outras competições, não dá para ir meia boca nas outras competições, e muito menos no brasileiro. É isso aí, fiel. Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje aí, a respeito desse pós-jogo do Corinthians aí, com o corte do jogo aberto, todo o crédito aí ao jogo aberto. Corinthians que poderia ter feito um jogo melhor aí nesse jogo contra o Bahia. Eu acho que o Ramon Dias vem fazendo um excelente trabalho aí no Corinthians, porém só acho que ele demora muito a mexer, né? Ali no primeiro tempo, ali via que o do Bahia estava dominando o jogo. Poderia já ter mexido ali ainda no primeiro tempo, antes até de tomar aquele gol. Se tivesse mexido ali, talvez já tivesse mudado um pouco a história do jogo ali. E no segundo tempo, depois que o jogador do Bahia lá comete a falta e recebe o cartão vermelho, com a vantagem numérica dentro de campo, o Corinthians não soube aproveitar, né? Ramon Dias, eu achei também que mexeu ali um pouco errado. Mas o Corinthians tem que rever essa situação aí, que não é o primeiro jogo que joga aí quase o segundo tempo inteiro aí com vantagem numérica dentro de campo e não sabe aproveitar a vantagem, né? O Corinthians aí na raça conseguiu fazer um golzinho no final do segundo tempo para poder empatar o jogo, mas poderia ter virado esse jogo aí se tivesse soubesse aproveitar aí, né, a vantagem numérica que teve em todo o segundo tempo. No mais, também o Corinthians veio com um time reserva aí, né? Praticamente um time reserva. Vamos botar aí como se fosse um segundo time aí do Corinthians. Fez isso muito também no Campeonato Paulista. Deu certo no Campeonato Paulista, porque conseguiu ganhar os jogos, mas perdendo apenas um jogo, né? Aí foi contra o São Paulo. Porém, no Brasileirão e nos outros campeonatos agora não tem como mais fazer isso, né? Esse daí creio que fez depois dessa final do Paulistão, essa sobrecarga de jogos aí, e a questão também do próximo jogo aí contra o Huracan na Conmebol Sul-Americana. Ramon Dias deve ter feito isso aí para poder poupar um pouco os jogadores, mas daqui em diante tem que ser time titular e força máxima. Creio que agora contra o Huracan na Sul-Americana vai vir com força máxima aí, e depois também no próximo jogo contra o Vasco, já no Campeonato Brasileiro de novo, força máxima também, nada de poupar, nada de botar time misto, porque como podemos ver nesse jogo de ontem contra o Bahia, esse time aí meio que misto, reserva ali, não tá muito preparado para se jogar um Campeonato Brasileiro. O time estava um pouco apático, sem criar muito, jogadores não estavam criando muitas jogadas, só pingando bola na área. Então o Campeonato Brasileiro não tem que jogar assim, tem que jogar com força máxima, porque o Corinthians tem sim chance de ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano na temporada 2025. Então é força máxima para os próximos jogos aí. Quem sabe o Timão conquiste mais uma taça aí em 2025. No mais é isso. Vem trazendo de 2 a 3 vídeos de vocês aí todos os dias. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like no vídeo se gostou. E também não se esqueça de se inscrever no canal aí, que é de extrema importância para vocês estarem acompanhando tudo que eu trago para vocês a respeito do Corinthians. Trago análise pós-jogo, pré-jogo, informações aí, tudo aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringa News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!